Bom, um dos jogos que vocês já sabem, né, que eu sou muito fã, que, né, eu tô até devendo um vídeo sobre ele, que é o Lies of P, que é, um jogo que não é da From Software e ainda foi um jogaço e ganhou, que eu fiquei sabendo, ele ganhou como melhor DLC, então eu achei isso foda pra caralho, ele não ter ganhado, ganhado premiação nenhuma de jogo do ano, mas fazer o que, né? E uma das coisas que os pessoais sempre ficam falando de jogos Souls-like é sempre as lutas de bosses, porque é sempre uma luta foda pra caralho, a game design e tudo, e bosses difíceis, puta estilo foda pra caralho do bosses. Só que eu fiquei na dúvida, porque existem dois jogos que eu gostei pra caralho, que eu consegui platinar, que são o Lies of P, que eu acabei de falar, e The First Berserker Kazan. E, representando cada um, que é a Lakshasha, a Absoluta, que na época que lançou falaram que ela era a Malenia 2, mais difícil que ela, e a Rise, que eu achei essa boss fight bem fácil comparada com as outras, mais pra frente. Bem pra frente, né, porque ela é o penúltimo boss, mas ela... a boss fight dela é bem tranquila, mas o que me pega mais é o game design dela e o soundtrack e ainda mais a boss fight, que é muito bonita. Mas vamos voltar um tiquinho, vamos continuar a explicação. Por quê? Esses daí tem um detalhe específico, que ambos são penúltimos bosses, com exceção do Lies, porque tem um boss secreto depois, mas deixa quieto. E eu tava na dúvida, porque eu consegui platinar os dois. O Kazan, eu acho que eu consigo platinar ele antes do vídeo sair. E eu tô com isso porque ambas as lutas são totalmente diferentes, mas eu gosto delas por igual. Ambas são muito boas e têm o seu senso de dificuldade totalmente diferente relacionado ao próprio jogo e são, pra mim, são as melhores boss fights que eu já enfrentei. Qualquer jogo, qualquer experiência que eu já tive. Ambas as boss fights são tristes, mas em diferentes aspectos, pois na história da Rise, ela teve uma infância junto com o Kazan e o Ozma, que ela era muito apaixonada pelo Ozma, e eles iriam se casar quando ficassem mais velhos, e eles iriam se casar os três juntos. A Rise se casando junto com o Ozma, mas o Kazan subindo em cima do altar porque os três eram muito unidos. Só que o imperador do reino, ou um outro reino, estava interessado nela. Só que ela não queria porque ela estava querendo se casar com Ozma e tudo. Só que o imperador já sabia dessa ideia dela que recusar e já mandou os soldados matarem ela. Só que na hora que o Ozma chega para ver onde que ela tava depois de chegar de uma missão, ela vê ela caída no chão assim no momento que os soldados mataram ela. E com isso, ele sendo consumido pelo caos, matando todo mundo lá dentro, fazendo a chacina dentro do reino e conseguindo fazer no final, conseguindo trazê-la de volta. Só que como se fosse uma casca vazia do que ela realmente já foi um dia. Então, ela, nesse tempo que ela tá transformada nessa casca vazia, com todas as memórias e tudo, só que ela fica na igreja esperando até o Ozma aparecer lá para casar com ela e para eles terem um final feliz e tudo. E realmente, tipo assim, eu tenho uma leve explicadinha, mas essa daí é uma das histórias, tipo, triste pra caralho na hora que você vê isso. Já a Lakshasha é um caso totalmente contrário, porque ela não tem uma história contada diretamente falando, não, foi assim, aconteceu isso, não. A história dela é contada em alguns condicionários que você vai achando no jogo, e a única coisa que a gente sabe é que ela é a única criatura perfeita graças à infecção. Por quê? Ela foi criada, foi adaptada para ser perfeita fisicamente e mentalmente. Só que ela conseguiu ser perfeita fisicamente, mas o problema teve que ela se apaixonou pelo Simon. E não sabemos por que ela gosta dele e tudo. Talvez porque ele salvou ela alguma vez, ou uma amizade antiga, ou qualquer coisa. Mas esse foi o único defeito que ela teve, que é gostar do Simon, que é o final boss do jogo. Os designs de ambas são bastante diferentes, mas cada um não é simplesmente jogado lá e cada um tem um significado. O significado da Rise, que ela tá vestida de noiva, tá lá esperando o Kazan e o Ozma aparecerem para ela poder se casar, tiver a festa e tudo para ela ser feliz, é totalmente diferente da Lakshasha, que ela já tá com a armadura dela pesada para proteger
proteger o Simon para ele conseguir terminar o plano dela, independente se ela morrer ou viver. Ela quer que ele termine o plano dele, para aí sim, para ele conseguir realizar o sonho dele, e ela tá ignorando tudo isso, ela tá totalmente preparada para qualquer tipo de luta. Mas sim, as músicas delas mudam muito, porque a música da Rizzy, ela é uma música tranquila, sendo igual ao ambiente ao redor, que você está sendo colocada dentro de uma igreja e começa a tocar Bridge of Despair. Que puta que o pariu, na hora que eu escutei essa música, eu custei enfrentar ela, não porque ela é difícil, e sim porque a música era tão boa que eu não queria acabar com ela. Tipo, tava tomando só, dando parry, desviando, só pra eu continuar escutando a música. Mas já na segunda parte dela, ela já fica bem mais agressiva, ela começa a te bater mais, ela começa a ficar mais rápida e tudo, e você começa a perceber, caralho, agora sim tá começando a ficar mais difícil e tudo. E tipo, muito boa, e a música continua calma, sendo relacionada ao lugar onde vocês estão, que é, porra, dentro da igreja, e lá ainda tá muito legal. Mas a Lakshasha, a música dela, você sente que você tá literalmente na porra da última boss fight do jogo, a Apostle of Evolution, que você tá literalmente enfrentando ela, que ela é literal a apóstola da evolução, o ápice da evolução humana e da infecção. Então você tá assim, enfrentando o máximo que uma pessoa pode alcançar. E essa música é literalmente uma música mais medieval, mais intensa. E na segunda forma, você sabe que você vai ficar fudido na mão dela, porque cada vez ela bate mais rápido, cada vez ela dá mais dano. E aí, na segunda forma, você só aceita e chora. Nessa parte eu pensei em não falar pra, tipo, deixar vocês verem como que é a boss fight e tudo, pra vocês verem pessoalmente ou arranjar algum jeito de ver no YouTube, pá. Mas, porra, essas boss fights são totalmente diferentes. Como eu já tinha falado, a Rizzy, ela é uma clériga que utiliza magia, e a outra possui espada do tamanho dela, com uma armadura pesadona, que vocês vão perceber pra caralho que é a diferença de um pro outro, porque é totalmente discrepante. Logo na entrada da Rizzy, eu já fiquei tipo, puta que pariu. Por quê? Mostra ela lá na frente do altar, conversando com o Kazan e tudo, falando com nós e explicando o que aconteceu quando ele tava fora. Ela lá com seu vestido todo branco, ela fazendo a proposta pro Kazan também se juntarem a eles. Tudo ele nega. E com isso, ela vai começar a boss fight. Só que você sabe, tipo, você que joga o jogo Kazan antes, sempre era um lugar destruído ou um lugar totalmente dark. E lá é tudo branco, claro, limpo. Você pensa, tá, vai acontecer alguma coisa no mapa. Então, acontece. Um ferimento que ela tinha embaixo do queixo sai caindo uma gota de sangue dela, infectada pelo caos, que é fica roxo. E com isso, todas as pétalas que estavam embaixo do pé dela começaram a ficar vermelhas por causa do sangue. E o vestido dela, que era totalmente branco, com os detalhes assim, ficaram vermelhos. O vestido todo ficou vermelho. E esses detalhes pareciam como veias de sangue correndo pelo vestido. E tipo, caralho, e já começando a música e tudo, você tipo, uau, que porra de boss fight é essa que a gente vai enfrentar? Como eu já tinha falado, ela é uma clériga, então ela fica batendo de longe, usando algumas magiazinhas, magia lixeira e tudo. Só que na segunda fase, ela fala, tá, se de longe não tá funcionando, vamos fazer as mesmas coisas, vamos continuar batendo de longe, só que agora com uma foice muito foda, que quando você consegue dar um parry num ataque dela, você sente o impacto porque a tela literalmente corta, como se fosse o ataque do Virgil, cortando a tela. Tipo, você fica, caralho, que pancada foda. E você vai enfrentando ela, vai batendo. Na primeira forma, ela tem um ataque que é bem facinho você dar contra-ataque, que contra-ataque é quando você dá, literalmente, você não tem como dar parry, mas você consegue fazer uma ação e quebrar a postura dela pra você bater nela muitas vezes. Nessa boss fight, como eu falei, ela não é difícil. Eu morri umas 3 vezes e eu fiquei mais impressionado foi com a música e história, porque a música é muito boa e na segunda parte ela melhora mais ainda, mas de dificuldade ela não tem nada, tá? Comparado com a da Lakshasha. Mas a da Lakshasha, essa sim é difícil, porque puta que o pariu.
Na luta dela, o cenário que a gente enfrenta ela é em cima de uma ponte, de frente pro lugar onde que tá o Simon, que é o final boss do jogo. Lá, a gente chegando, ela cai direto e chega lá, vai conversar e enfrentar nós. Ela não dá nem papo direito, ela só fala que não vai deixar a gente passar e vai pra cima. E como eu falei, né, ela tem uma espada de 2 metros de altura, maior que ela. E você deve pensar, é uma espada grande, como a espada grande de todos os jogos, ela bate lenta, né? Até você levar uma sequência de 12 hits consecutivos, com o primeiro sendo lento e os últimos ela batendo rápido para um caralho, porque você não vai ter como refletir esse daí. Se você conseguir dar parry nisso, acaba com a postura dela, mas, porra, boa sorte pra você conseguir acertar 12 parries consecutivos. E na segunda forma, ela literalmente caga pra armadura, joga a armadura dela pra fora e começa a usar eletricidade. Ela coloca tipo 2 fios desencapados na espada dela e todos os ataques dela dão um raio. E ela fica rápido para um caralho. E além de poder jogar literalmente raios em você. É raio pra cá, raio pra lá, raio pra cá. Tapa no chão com raio, pulo pra cima com raio. Tudo que tiver com raio ela faz. Então você vai morrer. É muito impossível você passar essa boss fight de primeira, chegar e passar. Eu acho que no dia que eu fui fazer isso, eu cheguei do serviço, fui jogar, desde a hora que eu cheguei até 10 horas da noite, eu consegui passar, foi 10h30, passei do horário de eu dormir, porque essa boss fight é difícil para um caralho. Bem, esse aí foi o que eu acho, especificadamente eu gosto desses 2 semi-final bosses, porque eu acho esses daí os mais interessantes do que eu já enfrentei, né, de Souls-like. Eu não sou muito, assim, já joguei muito Souls-like, mas esses 2 foram os que eu mais gostei. E caso vocês tenham alguns que vocês falem, tipo o Gael de Dark Souls 3, outros bosses, vocês podem falar, mandem isso nos comentários que eu vou ver. Então, valeu e falou!